a maioria de nós buscamos uma denominação religiosa. E o que significa religião? Nós buscamos no dicionário e lá nós encontramos várias coisas, mas entre elas nós vamos ler duas. Religião: conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas baseada em livros sagrados que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral. Nós chamamos de igreja, nós chamamos de centro, de casa, de terreiro, de templo. E nós ficamos pensando, qual será a religião de Jesus? A nossa primeira roda de conversa vai responder isso para nós. E quem será que vai estar nessa roda de conversa, Natália? Aline, para responder essa roda, responder essa pergunta, né? Vamos convidar para essa roda Simão Pedro de Lima. Ele é conferista espírita, voluntário da Fraternidade Sem Fronteira e trabalhador da Casa do Caminho de Patrocínio, Minas Gerais. Recebam Simão Pedro. Irmã Ayla Pinheiro é religiosa do Instituto Religioso Nossa Jerusalém. É professora de Sagrada Escritura do mestrado em Teologia na Universidade Católica de Pernambuco. Vamos receber a irmã Ayla. Vamos receber também o pastor Enéas Alexandrino, pastor há 27 anos, escritor e ativista dos direitos humanos. Atualmente, pastoreia na comunidade cristã Êxodo em Belo Horizonte, uma comunidade conhecida pela sua pastoral na abordagem inclusiva com a diversidade afetivo-sexual e as relações simétricas entre homens e mulheres, juntamente com a esposa Karen Colares, é fundador do Instituto Bíblico Teológico, na qual vem desenvolvendo cursos na promoção da educação teológica libertadora. Vamos receber pastor Enéas Alexandrino. E vamos receber também Wagner Moura, mora no Malawi, na África, gente. Fundador e diretor da Fraternidade Sem Fronteiras, instituição da qual também é voluntário, casado com Clarissa e pai de muitos filhos de várias nacionalidades. E como mediadora, Giovana Gádia, voluntária e caravaneira da Fraternidade Sem Fronteira, diretora da Fraternidade nas ruas Uberlândia e trabalhadora do GELD, Grupo Espírita Leon Denis de Uberlândia. Recebam Giovana. Agora. Sejam todos bem-vindos. Nós aproveitamos para dizer o mesmo a todos vocês que estão aqui conosco. E qual a religião de Jesus? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Que alegria, um presente poder estar nessa edição do Festu, celebrando a alegria, a potência de poder falar num só Deus que nos rege a todos, que cuida de tudo e que tem tantas manifestações maravilhosas através do sagrado que cada religião nos oferece. Então, para a gente começar essa conversa bonita, para a gente conversar esse espaço que é de trazer um só Deus através dos vários olhares, através de olhares que as religiões nos proporcionam, eu queria começar repetindo a pergunta que as nossas amigas fizeram para o meu amigo pastor Enéas. Qual é a religião de Jesus, pastor? Bom dia.
Eu vou passar para a irmã Aila. Vou ser gentil, vou deixar com ela. Aila, por favor. Tem que obedecer a mediadora. Vou obedecer a mediadora. Pessoal, que satisfação estar aqui com vocês. Para mim é um prazer enorme poder compartilhar dessa mesa com Simão Pedro, o primeiro discípulo de Jesus, né? O discípulo mais velho que Jesus tinha no seu movimento. O Wagner Moura, a Aila, que é uma amiga, uma companheira aí na caminhada. É uma honra estar com vocês aqui, diante de um tema tão delicado, né? Um tema tão sensível, ao mesmo tempo importante para a nossa reflexão enquanto pessoas religiosas. No primeiro momento, é importante a gente dizer que Jesus não era católico, nem evangélico e nem espírita. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, identificar um pouco a identidade de Jesus na sua época. Jesus, ele era judaíta, ele era judeu. Enquanto judeu, Jesus era praticante dos ritos do seu contexto, do seu ambiente. Jesus viveu no contexto da Palestina do primeiro século, e neste ambiente, de acordo com o livro de Lucas, Jesus, ele tinha um credo, ele tinha uma crença. Nós observamos, por exemplo, quando ele está em conversa com alguém, ele evoca um credo de Deuteronômio, capítulo 6, conhecido entre os judeus como Shema, que é a crença monoteísta de um único e verdadeiro Deus. Então, nesse sentido, quando Jesus pronuncia sobre esse credo, ele mostra que ele compartilhava da crença do seu povo, ele compartilhava da fé que ele foi inserido e foi educado nela. Então, Jesus, enquanto judeu, ele é praticante, a priori, do judaísmo da sua época, é o chamado judaísmo do segundo templo, que é um período entre os estudiosos que nós estimamos entre o ano 519 a.C. ao ano 70 depois de Cristo. Então, Jesus se localiza aí nesse contexto do judaísmo do segundo templo. Então, nesse sentido, ele responde na sua confessionalidade as crenças tipicamente desse período. Bom, mas eu não quero tomar esse caminho hoje. Para responder isso, eu acho que nós precisamos de ir para além dessa dimensão institucional para falar da religião de Jesus. E eu gostaria de convidar vocês aí no celular, eu vou abrir mão hoje de vocês consultar o celular e a Bíblia de vocês, tá? Podem aí consultar o livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, o versículo 23 e o versículo 24. Eu gostaria de trazer uma provocação sobre a religião de Jesus a partir desse versículo. Lá, Jesus está dizendo o seguinte: quando for apresentar o seu sacrifício diante do altar e lembrar que o irmão tem uma demanda com você, interrompe tudo, para o show, interrompe o culto, interrompe o ritual, volta lá e reconcilie com seu irmão. Depois você vai voltar e vai dar continuidade, sequência no sacrifício. Ora, por que eu estou mencionando esse versículo aqui? Porque nós vamos observar, a partir dessa hipérbole citada por Jesus no Evangelho de Mateus, que a religião de Jesus, primeiramente, ela não prioriza os ritos, o volume, a quantidade. Ele não está preocupado tanto com a programação do nosso ativismo religioso. Não que isso não tenha importância para Jesus. Não estou dizendo isso. Mas a religião de Jesus, as relações interpessoais, elas precedem a dimensão cultica, as programações, os rituais. Então, se fosse para localizar o tipo de religião que Jesus praticou, eu diria que ela era a religião dos profetas também. É religião que está preocupado com aquilo que transforma
transcende o meu comprometimento na casa espírita, na missa católica, no culto evangélico. Eu diria que Jesus, quando percebe nessa imagem que ele evoca no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e ele percebe que a pessoa está lá, diante do altar, para oferecer o seu sacrifício, a sua oferta, que era o ponto mais alto no ritual judaico, na religiosidade da época dele, ele percebe que se valorizava muito o altar. Como nós hoje valorizamos muito a missa, valorizamos muito as nossas reuniões evangélicas e também as celebrações espíritas. Nós temos isso como ponto mais alto da nossa devoção religiosa. No entanto, na religião de Jesus, isto era um ponto, mas não era o ponto mais alto. Por quê? Ele localiza essa devoção religiosa no contexto dele, essa imagem que é evocada, e quando ele localiza esse ritual, quando o sujeito vai lá apresentar o sacrifício, ele está dizendo assim: gente, entre o sacrifício, entre a oferta, que é o ponto mais alto do culto para vocês, e o altar e Deus, existe a imagem do irmão. Olha que interessante, existe a imagem de uma pessoa, disse Jesus. Existe a imagem de uma pessoa que você está desentendido com essa pessoa, que as relações estão interrompidas por algum motivo. Imediatamente Jesus fala assim: interrompe tudo, interrompe o culto, interrompe o sacrifício, interrompe o ritual, porque diante de Deus e nós não existe um sacrifício, não existe tanto um culto, um rito, mas entre nós e Deus existe reconciliação. A religião de Jesus é a religião da reconciliação. Embora nós tanto valorizamos os nossos rituais, e não que os nossos rituais não sejam importantes, mas para Jesus a reconciliação é a coisa mais bonita que tem na nossa devoção religiosa. E portanto, se nós, na nossa devoção, no nosso culto, nós lembramos que tem alguém que por algum motivo a nossa relação com ele está interrompida, não está boa, Jesus fala assim: interrompe tudo. Sabe por quê? Porque senão vira show, é só performance, é só um ritual externo. Uma das palavras mais bonitas e poderosas na Bíblia chama-se reconciliação. Nós falamos tanto da regeneração, tanto da salvação, tanto da consumação de todas as coisas, para descrever o que Jesus veio fazer. Mas a palavra mais eficiente que Jesus veio trazer para nós, de forma concreta, chama-se reconciliação. A primeira coisa que Jesus fez foi reconciliar, reconectar os homens com Deus e os homens com os homens, a humanidade com a humanidade. Por isso nós vamos observar que no Evangelho de Mateus nós temos uma sequência aí, nesse contexto que eu li para vocês aqui nessa manhã, no capítulo 5, de relações que são interrompidas. Observe lá para você ver. Jesus diz assim: todo aquele que chamar o seu irmão de louco, ele é passivo de julgamento. Jesus começa a pegar palavrões da época dele, em hebraico, ou melhor dizendo, em aramaico e grego, e essas palavras que eles vão elencar lá, numa sequência de ofensas, aonde vai interromper as relações, ele está dizendo assim: olha, essas palavras não vão passar desapercebido. Embora o sinédrio, o tribunal, não tem competência jurídica para julgar as intenções do coração, Deus vai abrir um julgamento sobre pessoas que ofendem outras pessoas, sobre pessoas que interrompem a relação porque começa a estereotipar a outra pessoa. Se nós observarmos o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus está preocupando com aquele irmão que, ao estigmatizar o outro, vai desqualificar ele, usando palavras de baixo calão na época, palavrões, para diminuir o outro, a sua capacidade de se relacionar com Deus.
O que nós mais experimentamos hoje, principalmente nas redes sociais, são cristãos trocando ofensas, desqualificando o outro, a sua incapacidade de votar, principalmente, pessoas ofendendo. E eu pergunto para vocês aqui nessa manhã: essa é a religião de Jesus? Aonde nós estigmatizamos o outro, desqualificamos ele, porque ele fez um caminho diferente do nosso caminho. Gente, observe bem, Jesus está dizendo aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que a morte tem suas facetas. A morte não é só a morte física. Ele começa a dizer no versículo 20 do capítulo 5, ele diz assim: ouviste o que foi dito, não matarás? Eu, porém, vos digo, qualquer pessoa que ofendeu seu irmão, ele é assassino. Por quê? Antes de um assassinato físico, existe ofensas que as pessoas trocam, farpas, que as pessoas se ofendem. E Jesus está preocupado na sua religiosidade justamente com isso, porque isso vai interromper o projeto dele. E qual que é o projeto dele? Que haja reconciliação, que haja um caminho livre entre nós, que não haja interrupção na nossa relação com Deus e nem com o nosso próximo. Porque na religião de Jesus não é suficiente falar que eu amo a Deus. Na religião de Jesus, falar que ama-se a Deus e não amo o meu irmão que eu vejo ele, é mentira. A minha devoção a Deus, ela tem um termômetro, e ela passa pela minha relação com o Simão, ela passa pela minha relação com a Ilha. A minha relação com Deus, quando está interrompida com os meus irmãos aqui, que estão compartilhando essa mesa comigo, ela também está interrompida por Deus, ou com Deus, melhor dizendo. Por isso disse Jesus: larga o seu sacrifício, larga o seu culto, larga a sua programação religiosa, interrompe essa performance, interrompe esse show e vai lá e reconcilia com o seu irmão. Observe uma imagem muito interessante que é evocada nesse texto de Mateus capítulo 5. Nós temos, primeiramente, altar, sacrifício, irmão e morte. Observe bem esses elementos evocados aqui por Jesus nesse texto. Repito, nós temos altar, nós temos sacrifício, nós temos irmãos e nós temos assassinato. Essas quatro coisas lembram alguma coisa? Jesus está fazendo um jogo aqui de palavras. Nós temos uma intertextualidade aqui. Ele está evocando o culto de Caim e Abel. Caim e Abel tinham o quê? Tinha sacrifício, tinha altar, tinha irmãos e teve assassinato. Jesus está denunciando uma religião que se compromete apenas com os ritos, mas não está comprometida com as relações interpessoais. Quando Jesus interrompe o sacrifício diante da lembrança que você tem de que tem alguém que está com uma relação interrompida, o que ele disse? Larga tudo e vai lá e reconcilia. Por quê? Ele disse isso porque em Jesus, na sua religião, as relações interpessoais precedem os nossos comprometimentos culticos. Em Jesus, as relações são mais importantes do que os sacrifícios. Em Jesus, as relações são mais importantes do que a missa, é mais importante do que o culto evangélico e do que as reuniões espíritas. Você, eu, nós aqui nessa manhã, podemos ser pessoas religiosas. Isso é bonito, como foi muito bem falado aqui nessa manhã. Mas mais do que ser pessoas religiosas, nós precisamos entender que Jesus veio nos conectar. E nós precisamos de conexão. Nós precisamos de relações interpessoais que não sejam interrompidas por causa das nossas preferências. Por isso Jesus diz que agora Ele abre um inquérito nas relações humanas, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E nesse inquérito que Ele abre, Ele vai sondar as nossas intenções,
para localizar se nós não estamos com as relações atrapalhadas, interrompidas por algum motivo que seja. Gente, a nossa maior crise hoje, enquanto cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, são as ofensas. E as redes sociais são sintomáticas dessas relações interrompidas. E nós precisamos de reconciliar-se para falar de evangelho, porque evangelho é, antes de tudo, reconciliação. Não existe evangelho, não existe a religião de Jesus entre nós, se não houver reconciliação. Então, se eu pudesse responder essa pergunta, embora eu sei que ela tem várias facetas e vai ser repercutida aqui nessa manhã de outras formas, eu diria que reconciliação é a religião de Jesus, e essa deve ser nossa religião também. Obrigado, Deus abençoe vocês. Reconciliação. Irmã Aila, agora a gente queria ouvir a senhora sobre a religião de Jesus. Gente, bom dia. Saí de perto de um irmão para vir perto do outro. Todas as vezes que o Enéas... Eu fiquei na vantagem agora. Toda vez que o Enéas fala, ele tem esse dom de sacudir a gente, né? Realmente a gente pode sempre dizer que o Enéas é um pastor, realmente. Eu acho que a gente entende aquilo que foi dito de Jesus, assim. Ele fala com uma autoridade que não é a igual a dos escribas e fariseus, né? E a autoridade dos escribas e fariseus era uma autoridade intelectual, eram os diplomas de doutor da lei que eles tinham, né? Não era de quem está lidando com o ser humano todo dia. Bom, eu não combinei com o Enéas, não sabia nem o que ele ia falar, mas acho que o Espírito Santo combinou. Disse assim, ele fala até aqui, você continua. Está certo. Então, o que eu pensei foi na frase, bom, é uma frase do profeta Oséias, que é citada por Jesus, e eu tinha uma cola, mas eu deixei lá embaixo da minha bolsa, talvez o Enéas me ajude a localizar, não é? Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, não é? É uma frase de Oséias que foi citada por Jesus, e ele disse assim: eu quero que vocês aprendam o significado de que eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Então, obviamente, quando Jesus dizia e quando o profeta Oséias dizia o sacrifício, estava falando de todo o aparato religioso do judaísmo, né? Então, era uma religião até o ano 70, como o Enéas falou, uma religião baseada no templo, no culto, no sacerdócio. Então, a palavra sacrifício reunia todas essas coisas do fazer religioso. Não era só chegar ali e entregar um animal, não, porque na realidade ninguém dava o animal para Deus, né? A pessoa ofertava a sua vida, sua prática, sua família, pedia com aquela doação do sangue do animal, pedia pelo seu futuro, fazia seus pedidos, sua reconciliação, pedia perdão, etc. Então, o sacrifício significava a reunião, o cume de tudo que era próprio da religião judaica até a destruição do templo. E o profeta Oséias já tinha dito, não é? No século VIII antes de Cristo, essa frase que era uma fala de Deus que o profeta pronunciou.
eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E Jesus retoma, mostrando mesmo que Jesus tem muito mais a ver com os profetas, como o Enéas falou, do que com todo aquele aparato de culto, não é? Então, se a gente for pensar, Jesus passou 30 anos tendo uma vida normal, comum, igual a nossa, não é? De ter uma profissão, de acordar, fazer suas orações, ir trabalhar, não é? Ter amigos, ter parentes, chegar ao final do dia, não é? Descansar, no sábado ir para a sinagoga. Então, ele mostrou que ele, por 30 anos, viveu igual a gente, no anonimato, sem nada de extraordinário, tanto que era assim que ele era conhecido: é o filho do carpinteiro, é o carpinteiro, é o filho de Maria, seus irmãos estão ali, suas irmãs estão lá, não é? Então, era assim que ele era conhecido. Aí as pessoas estranharam quando ele começou o seu ministério público. Então, a gente pode dizer que se seu ministério público durou 3 anos, como aparece nos sinóticos, né, com 3 Páscoas, 90% da vida de Jesus aqui na Terra foi essa vidinha nossa mesmo, né? Para mostrar que é nesse dia a dia que a gente realmente serve a Deus, não é? E que nessa nossa vida cotidiana é que a gente realmente pode pôr em prática essa que é a religião de Jesus, não é? Então, eu estou só aqui completando o que o Enéas já falou. Não é o que nós fazemos, né? O modo como oramos, os eventos que nós programamos e realizamos. Isso aí é importante se, né? Isso está em segundo lugar. Se, não é? A gente colocar a misericórdia acima, a misericórdia com o outro, acima de tudo isso. Então, a gente pode levar o café da manhã para a população de rua, a gente pode distribuir cesta básica, a gente pode ajudar na medicação das pessoas, ajudar as pessoas a encontrarem um terapeuta, ajudar as pessoas a encontrar um advogado. A gente pode fazer muita coisa, a gente pode assumir uma creche, a gente pode ajudar as pessoas que estão muito enfermas, a gente pode trabalhar com pessoas que estão em fase terminal, a gente pode fazer 1001 coisa pelo reino, e tudo isso vai agradar a Deus, se nós tivermos misericórdia acima de tudo isso. E então a gente precisa saber o que significava essa palavra, não é? Quando ela foi pronunciada, não é? A palavra Hesed, ela não é uma palavra que acima de tudo é um amor incondicional. Colocar um amor e crescendo no amor. E é interessante que nas suas conotações, não é? Ela vai adquirir um sentido de compaixão, que é o sentir com, é ser afetado pelo outro, mesmo por aquele que ofende, que me ofende, mesmo por aquele que me deseja o mal, não é? E ela também, ela vai tendo uma conotação de que descer o coração até onde está o outro, não é? E o coração é assim, para a antiguidade, a sede da compreensão, do entendimento, do relacionamento. Não é? Então, saber descer até onde o outro está, não é?
E isso é muito interessante porque Jesus mostrou isso na vida dele. Mostrou compreensão, mostrou misericórdia com os pecadores, não é? Com todos os seres humanos, ao dar a sua vida na cruz, não é? O modo como ele encarou os seus adversários lá na cruz, as pessoas que o julgaram, que foi um julgamento comprado, com testemunhas compradas, não é? As pessoas que o pregaram na cruz, as pessoas que ficavam embaixo, ofendendo, né? Dizendo, olha aí, não salvou os outros, não salva a si mesmo, desce dessa cruz, não é? Agora quero ver você descer dessa cruz. E essas coisas todas, quer dizer que não era suficiente toda a humilhação, toda a dor que ele estava passando, ainda tinha que ter essa instigação contra ele. Mas ele ora, né? Ele diz, não sabem o que estão fazendo, Pai, não sabem. Não sabem o que estão dizendo, não sabem o que estão fazendo. É preciso ir muito embaixo para compreender a pessoa que está nessa pequenez de querer fazer mal ao outro. Não é? Então, e tem mais, Jesus falava isso para pessoas religiosas. Não é? Eu quero que vocês compreendam o significado de eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Por quê? Porque as pessoas que estão envolvidas com algum grupo religioso facilmente colocam uma doutrina, não é? Colocam também o seu próprio grupo, coloca aquilo que o seu grupo faz, que o seu grupo pensa, acima do relacionamento com as outras pessoas. Isso se torna mais importante. Eu vou citar aqui um exemplo. Trabalho em universidade e é uma coisa importante porque é um universo. Tem de tudo, né? Tem de tudo na universidade. Tem todo tipo de pessoa, tem todo tipo de situações que a gente tem que viver o tempo todo. E eu passei, antes de dar aula, pela lanchonete, é uma praça de alimentação, tem lá uma lanchonete, passei lá para tomar um cafezinho, que eu gosto muito de cafezinho, daqui a pouco eu vou tomar. Então, eu vi lá, é um lugar onde facilmente se colocam cartazes e algumas coisas assim, porque é frequentado por todo mundo. Então tem aqueles painéis eletrônicos também, passando, né? Aqueles cartazes eletrônicos e tudo, mas tinha cartaz impresso também lá no quadro. E eu vi um cartaz que me chamou a atenção. Tinha assim, curso de extensão, não é necessário ter ensino médio nem universitário. Curso de extensão sobre falsas doutrinas. Então, como eu estou há muito tempo no diálogo interreligioso e ecumênico, né, eu fiquei indignada. E quando eu fico indignada, sai de perto, porque o meu processo de conversão é longo. Então eu arranquei aquele cartaz e disse, quem é responsável por isso? Todo mundo disse, aí fui direto na sala do coordenador de teologia, não é? Porque isso é assunto da teologia, com o cartaz na mão. E ele estava saindo da sala, eu disse, ótimo, que assim eu não preciso nem esperar. O que significa isso aqui? Eu penso que isso aqui é uma universidade, é um lugar do pensar, é o lugar do conhecimento, é o lugar da diversidade. O que significa aqui? Curso sobre falsas doutrinas.
hinduísmo, budismo, espiritismo, e aí vai. Só não tinha o catolicismo porque essa é a doutrina verdadeira. O resto tudo era falsa doutrina. Aí como é que o Departamento de Teologia aprova que haja no departamento um curso que se intitula Falsas Doutrinas? Por que que o curso não é curso sobre as diversas doutrinas das religiões? Por que que não é? Porque que elas são falsas. E como é que uma universidade aprova uma coisa dessa? Então ele ficava assim atônito, porque parece assim, era algo tão natural falar sobre as diversas religiões. Aqui nós somos do Departamento de Teologia e Ciências das Religiões. Isso é uma afronta. Nós temos alunos e professores de vários segmentos religiosos, não é? Então, mas o que é melhor dessa conversa é que eu disse para ele assim: nós realmente precisamos estudar as doutrinas religiosas, mas estudá-las naquilo que elas dizem, inclusive trazendo pessoas dessas expressões religiosas para falar para nós, porque quando eu leio um livro espírita, eu leio a partir do meu lugar de católica. É preciso que venha uma pessoa dessa expressão de fé para, a partir desse lugar de fala, nos explicar as coisas. Então, teria que ser um curso em que a pessoa responsável pudesse trazer convidados e que realmente nós pudéssemos aprender sobre essas doutrinas, porque um curso que se intitula Estudo das Falsas Doutrinas é um curso tendencioso, preconceituoso, é um curso que não deveria existir, muito menos numa universidade. Mas o melhor é que eu me conscientizei que, apesar de muito tempo nesse diálogo, eu também usava uma linguagem que não era adequada. E essa coisa de colocar a pessoa humana, aquilo que o Enéas falou, né? O relacionamento, as nossas relações interpessoais, o respeito pelo que o outro é algo que é tão, digamos assim, instrumento de conversão, que mesmo quando a gente desperta para isso, a gente está só engatinhando. Eu tenho mais de 30 anos de luta, de diálogo interreligioso, e eu tenho que corrigir a minha linguagem. Então, para encerrar, vou terminar aqui o fato. Eu me lembro, não é? E eu disse, eu me conscientizei nessa hora que eu estava conversando com o coordenador da teologia, que muitas vezes eu disse, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide. Eu repeti essa frase várias vezes na minha vida. E eu achava que essa era a frase mais bacana sobre o diálogo interreligioso. Só que quando eu disse as escadas daquela conversa, eu prometi a Jesus que eu nunca mais diria essa frase. Que a frase que eu diria e que direi daqui para frente é: o nosso amor é fonte de união muito mais do que as diferenças entre as nossas doutrinas. Porque as nossas doutrinas não nos dividem. Doutrina é texto.
Doutrina é aquilo que a gente vai pôr em prática. Isso, a princípio, não faz bem, não faz mal para ninguém. O que divide é o egoísmo que nós temos no coração. E aí a gente pega a doutrina como instrumento para nos dividir. A doutrina em si, as doutrinas são diferentes, elas não são divisão. Diferença, a gente convive com as diferenças o tempo todo. As diferenças não são para dividir. Então, aquilo que nos divide é o egoísmo. E somente esse amor que brota das entranhas, esse amor misericordioso, esse amor incondicional, que não importa o que o outro faz e diz, a gente não desiste do outro. Isso sim, eu acho que a religião que Jesus ensinou e que quer que a gente ponha em prática. Em vez da gente colocar como primeiro lugar, não é, uma doutrina, ou o nosso grupo, ou o nosso modo de compreender Deus. A gente tem mais é que realmente dar um passo em direção ao outro. E isso não é fácil, porque o outro não é só diferente de mim. Às vezes o outro é aquele que me detesta, é aquele que decidiu me fazer mal. O outro também é aquele que é assistido ingrato, que isso existe. Aquele que recebe ajuda e é ingrato, e se tiver uma oportunidade, faz o mal, não é? Então, eu acho que é uma pergunta difícil, mas eu acho que a gente tem pistas que Jesus foi deixando as coisas muito claras, não só no que disse, mas também naquilo que ele fez, não é? Às vezes o outro é o que me coloca na cruz. Então, a gente que também denuncia muita coisa, né? A gente denuncia, se fica indignado com muita coisa. Naquele dia também eu tive um sentimento, eu me senti penalizada por todas as pessoas que estavam tratando aquele tipo de curso com naturalidade. Eu senti pena delas e eu senti pena de mim também, sabe? Eu disse, meu Deus, como nós estamos longe e a gente ainda acha que está fazendo alguma coisa. Então, ainda bem que ele vem e convence. Tudo bem, de agora em diante, faça direitinho. E daqui a pouco a gente leva outra pancada, né? Porque a gente precisa continuar crescendo. Então, eu acho que nesse relacionamento com os outros, com Deus, a gente vai aos poucos dando passos, mas ainda estamos no início. No entanto, já estamos caminhando, e isso que é o importante. Obrigada. Eita! Pastor Enéas nos trouxe Jesus da reconciliação, e irmã Aila nos trouxe Jesus da misericórdia. E agora a gente queria ouvir o Simão, o Jesus e a religião de Jesus através das suas palavras, irmão. Bom dia. Cumprimentar a equipe que organizou esse evento, muito bem organizado, cheio de carinho e atenção, que é o que muito nós precisamos, uma atenção uns com os outros e exalar o carinho que todos nós trazemos em potencial. Falar depois do pastor Enéas, depois da irmã Aila, é fácil porque não sobra nada para falar. Então a gente agradece e passa a palavra para frente. É muito agradável ouvi-los, essa forma eloquente do pastor, essa forma serena da irmã Aila, e é justamente esse equilíbrio que nós sentimos. Eu ouvi aqui na apresentação
uma definição de dicionário, uma definição da palavra religião. E ali na apresentação foi colocada duas formas, um conjunto de definições que levam ao elemento institucional e uma apresentação de uma ideia mais etimológica. As religiões, e aí vejamos plural, o fato de chamarmos religiões já mostra que há um elemento cultural envolvido nelas. Que elemento cultural é esse? A forma de viver, de ser, de compreender de uma dada comunidade. E todas elas buscam expressar um sentimento ante a um Criador, a um ser maior. Mas cada uma dessas comunidades, cada uma dessas religiões fazem isso de maneira diferente, em conformidade com a cultura compartilhada naquele segmento. Por isso que são religiões, são elementos plurais. Daí as definições também no plural, porque depende de cada característica. Uma religião de contemplação, uma religião de ação, uma religião de meditação, uma religião totemista. Então são diversas formas de manifestação, porque diversas formas são também de entendimento sobre o Criador, sobre Deus. Há aqueles que entendem Deus no conjunto da natureza, aqueles panteístas, em que Deus está em cada partícula, não em essência, mas em realidade. Aqueles que Deus é um ser antropomórfico, que tem forma humana, que tem, além da forma, ele tem também sentimentos tipicamente humanos. Aqueles que Deus é uma energia, aqueles para os quais Deus é um arquiteto, aqueles para os quais Deus é o Senhor da vida, e assim segue, cada um com um entendimento em função das suas características culturais. Não foi diferente em relação à forma de entendimento de Deus, sobre Deus, na comunidade na qual Jesus estava, muito bem aqui colocado pelo pastor Enéas. Jesus, ele era judeu em termos de cultura religiosa. Ele trazia os elementos da cultura judaica, mas ao mesmo tempo ele foi o divisor de águas para traduzir o que era cultural e ritualístico em atitude existencial, em forma de ser e agir. Ele é o divisor de águas porque ele nos traz uma ideia para Deus mais aplicável à forma de viver. Se nós olharmos a estrutura trazida pelos que o precederam, havia uma relação com Deus um tanto formal. É a figura de um Deus superior, óbvio, mas um Deus implacável. A figura do Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai, ou o Senhor dos Senhores, o Elohim, ou mesmo o Senhor do dia, né, o Adonai, eram formas de se referir a um Deus cujo nome sequer podia ser pronunciado, dada a forma consonantal, né? A palavra, o ideograma é um encontro consonantal, só tem consoantes, então não há uma pronúncia.
há um soletrar, Iod-Re, Vav-Re, né, o nome das letras. Então, ali as pessoas colocavam para nominá-lo uma forma que era a maneira delas viverem, como que colocando em Deus as características humanas e não trazendo para os humanos as características divinas. É tão forte isso que um materialista do século XVIII, Feuerbach, num livro crítico às religiões, chama-se A Essência do Cristianismo, ele escreve: está escrito que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Eu, porém, desconfio que o homem fez Deus à sua imagem, à sua semelhança, pois o Deus que nos é mostrado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas, porque era o Deus trazido e pintado segundo o entendimento das próprias pessoas. E o nosso entendimento é raso. Em vez de nos elevarmos para compreender Deus, nós reduzimos Deus ao nosso próprio entendimento. Daí surgem as escolas religiosas, as escolas teológicas. E nesse sentido, então, vem Jesus. Dentro de um contexto cultural judaico, ele começa mudando a forma de se referir a Deus. Em vez de chamá-lo de El Shaddai, ou El Orim, ou mesmo Adonai, ou mesmo soletrar o tetragrama Yod-Re, Vav-Re, ele resolve chamá-lo por Abá. Abá significa papai, não é pai. Abá é como se nós chamássemos de paizinho, carinho absoluto, Abá. E quando ele assim se referia, ele estava como que reconstruindo um conceito da relação de filho com o pai, lembrando que Jesus estava numa cultura paternalista no sentido de amor e patriarcal no sentido de regra social. Então ele não poderia chamá-lo por mãe, por uma questão cultural, mas ele resolve então chamá-lo por papai. Como que a dizer que a relação com o Criador não era uma relação formal. A relação com o Criador não era uma relação ritualística. A relação com o Criador não era uma relação de forma, mas uma relação de essência. Para Jesus, a essência sobrepunha a forma. Era a criatura contactando com o Criador. Era a criatura efetivamente sentindo-se imagem e semelhança do Criador e conversando com o Criador diretamente, como que retumbando a divindade que trazemos, que foi ensaiada lá no Salmo 82, versículo 6 do Salmo 82, quando está colocado: eu disse, vós sois deuses. E Jesus traz essa frase, capítulo 10 de João. O salmista não disse, sois deuses, como que dizendo, por que não a partícula divina pulsar em nós? Por que deixar que as partículas sociais, socioculturais, pulsem mais forte do que a partícula divina que todos nós trazemos? Por que não essa relação com esse Pai bondoso, não mais o Senhor dos exércitos, não mais o Deus zeloso, entre aspas, vingativo? Porque se olharmos o texto original não existe, o texto base, já que não tem um original, não se tem o original escrito pelo autor, mas o texto base, a melhor tradução não seria zeloso, seria ciumento. Pois eu, Êxodo, capítulo 20, pois eu sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais dos filhos nas terceira e quarta gerações. A melhor tradução seria ciumento e não zeloso. O zeloso não pune, o zeloso zela, cuida.
E Jesus veio trazer a ideia do Pai. O Pai bondoso, que cuida, que olha, que sustenta, que suporta, que orienta. Quando ele dizia: quem de vós, se vossos filhos os pedirdes um pão, dará uma pedra. Quem de vós, se vossos filhos os pedirdes um peixe, dará uma serpente. Se vós que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus, sendo Ele todo bondade. Então esse é o elemento fundamental, que não mais trabalha-se com a forma, trabalha-se com o sentimento. Porque a forma dividia. Dentro da própria estrutura hebraica, a forma dividia judeus e samaritanos, que embora falassem do mesmo Deus, as formas eram diferentes. Para samaritano, a morada de Deus era o Monte Gerizim, para os judeus, a morada de Deus era o tabernáculo no templo. E ambos hebreus. E não se reconciliavam. E veio Cristo buscando a reconciliação, a começar deles, e espargindo isso para todos os que se dividiam por exclusivismos, por personalismos, por egoísmo, como bem disse irmã Aila. E vem Jesus para nos falar de um sentimento que advém do Criador, o sentimento da misericórdia, como bem colocou a irmã Aila, que está lá no 5º degrau evolutivo das bem-aventuranças. O 5º degrau, para ascendermos a esse 5º degrau, a esse degrau de se ter a misericórdia, que se manifesta no elemento compassivo, naquilo que Jesus chamava de íntima compaixão, é preciso que galguemos 4 degraus, a começar pela humildade nos pobres pelo Espírito, na resignação pelos que choram, na mansuetude pelos mansos e pacíficos, no senso de justiça e não de vingança, do sede e fome de justiça, até que com esses 4 degraus conquistados, desenvolvamos a misericórdia. Por isso ela não é o primeiro degrau. É preciso cultivar outros elementos para se desenvolver a misericórdia, é o 5º. E aquele misericordioso no degrau seguinte, o 6º, a 6ª bem-aventurança, vê Deus, porque é puro de coração, até que no 7º pacifica. Então percebamos que Jesus veio trazer uma ideia da religião, não no sentido institucional, mas a religião no sentido etimológico, do religar com o Criador. Porque a forma desliga, a forma tira a essência, e Jesus queria trazer a essência. E nessa religação com o Criador, ele mostra, como bem aqui disse a irmã Aila, misericórdia quero, sacrifício não, mostrando a ideia que não era a mortificação, não era a exteriorização que nos levaria a Deus, era justamente a interiorização. E nessa interiorização, ele nos dá 5 exemplos. Capítulo 13 de Mateus, as parábolas do reino, quando ele vai nos falar de forma diferente, com a mesma essência, para pessoas diferentes. Ele ensinou uma coisa só, o reino de Deus, dizendo: o reino de Deus é semelhante a... E aí dependeria de com quem ele conversava. Ele conversava com pescadores, ele disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar, jogou as redes, e segue a parábola. Ele conversava com agricultores, ele dizia que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente, e à noite o inimigo semeou o joio, e segue a parábola. Ele conversava com comerciantes, e ele dizia: o reino de Deus é semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola, e sabendo o valor da pérola, segue a parábola.
Ele conversava ainda com comerciantes, com financistas, e ele dizia: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro dentro de um campo. E segue a parábola. Ele conversava com as mulheres, as donas de casa, e ele dizia: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou 3 medidas de farinha, 1 medida de fermento, e o fermento levedou a massa e a massa cresceu. Vejamos que ele falava de maneira diferente para as pessoas diferentes, mas com a mesma essência, ensinando o reino de Deus de forma palatável, de forma compreensível, sem o rebuscamento dos ritos, sem o rebuscamento dos doutores. Como bem ele disse: graças te dou, ó Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Porque o ensino do Cristo, a religião do Cristo não era complexa, era simples. E o que nós temos em comum nessas 5 parábolas, na verdade 6, porque tem a do semeador também, no mesmo capítulo, mas o que temos em comum nessas parábolas? Onde se encontra um peixe dentro da água, onde se semeia uma semente dentro do suco, onde se encontra uma pérola dentro de uma ostra, onde estava o tesouro? Dentro de um campo. Onde o fermento age? Dentro da massa. O que ele está falando? Dentro. Interiorização. E aí ele vai arrematar em outro momento, dizendo: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está entre vós. Em outras traduções, dentro de vós. Em outras traduções, no meio de vós. É um aspecto interior. Ele vem mostrar que a religião é um aspecto de interiorização, é um sentimento da criatura para com o Criador, que não precisa perpassar por formas, ritos, senão aquilo que o coração ditar, senão aquilo que o coração indicar. Daí não há falsa doutrina. Só existe a falsa doutrina quando há a falsa idoneidade, quando há desonestidade. E aí não é só meio religioso, isso é índole, isso é pessoa. Mas não há a falsidade naquele que quer o bem. Ele pode não seguir determinados ritos, ele pode não seguir determinados pontos teológicos, pode até deles divergir, mas com serenidade, com respeito, com cordialidade, porque o que nos une é essa amorosidade que o Cristo veio nos mostrar pela fala, pelo exemplo, mostrando que o amor não é algo de boca, o amor é um sentimento que exala, como no caso da mulher que foi curada, a mulher do fluxo de sangue, hemorroísa, hemofílica, da forma que quiserem traduzir. Curou-a simplesmente com um leve toque dado por ela por trás na borda da sua túnica. Um amor que ele exalou e disse: de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de acordo com algumas traduções. Esse é o amor que ele ensinou, não o amor verbalizado, boca para fora, mas o amor sentido efetivamente e exalado. Um amor que ele pediu que nós reconfigurássemos, quando ele disse: eis que vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Porque amar uns aos outros já estava na lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso não era um novo mandamento. O novo mandamento é para que esse amor fosse amado do jeito que Jesus amou, do jeito que ele amou. E o jeito que ele amava era sempre inclusivo, nunca excluía, sempre incluía. Como ele dizia até que havia outras ovelhas que não eram daquele aprisco, mas eram dele. Porque não há segregação de pessoas por nenhuma característica. Jesus incluía a todos, de doutores da lei a entendidos como transgressores da lei. Ele os incluía, ele a todos olhava e atendia.
não fazia acepção de hora, lugar, nem pessoas. E quantas vezes nós criamos barreiras religiosas. Conversava há pouco com o Quincas, quando aqui, Tiago e Cacá nos sensibilizavam com as músicas, com a melodia. E numa das músicas cantadas, o Quincas disse, olha, no passado, se cantasse essa música no centro espírita, eles punham para fora. Até a música dividia. Onde é que está o senso do chamado povo de Deus? Se nós nos intitulamos povo de Deus, como que há acepção se há um só? E esse sentido nós precisamos trazer para perceber que não é a bandeira, a escola religiosa que nos une. O que nos une é o fato de todos sermos seres humanos criados por Deus e por decorrência semelhantes, embora com diferenças que precisam ser entendidas e respeitadas. O não crer em Deus, até esses seguem a ideia de respeito. Seguem. Os religiosos acabam sendo mais intolerantes do que os não religiosos. Onde é que está o verdadeiro senso religioso, se não da reunião? E é isso que Jesus fez. Trouxe-nos essa ideia, sem nenhuma tarja religiosa. E ele deixou claro isso com a mulher samaritana. Quando ele disse a ele, chegará o dia em que não mais adorareis ao meu Pai, nem no templo, nem no monte, pois o Pai é Espírito, e importa que os que o adorem, que os adoram, o adorem em espírito e verdade. Não é lugar, é momento sentimental. Somos nós com Deus. Naquele pedido sugestionado por Jesus para conversarmos com Deus, no recôndito da nossa alma, quando ele dizia lá sobre a oração, no Sermão do Monte, lá logo em seguida ao 5, capítulo 6, em que ele dizia, tu quando orares, não faças como fazem os hipócritas que oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Tu quando orares, entra no teu quarto, não é entrar em qualquer quarto, entra no teu, pronome possessivo, teu quarto, fechada a porta, ora em silêncio, e o Pai que tudo vê em secreto te recompensará. Que quarto é esse, senão aqueles que estão colocados lá nos 5 exemplos do capítulo 13 das parábolas do reino? Que quarto é esse, senão a consciência, senão a interioridade? E nessa interioridade silenciosa, nós falamos com Deus, sem nenhum rito. Uma vez conheci um senhor lá em São Roque de Minas, um senhor já mais velho, à época eu era bem jovem. Não, jovem, porque dá a impressão de falar bem jovem, eu estou jovem hoje ainda, eu já não estou mais jovem. Quando eu era jovem, e ele falou assim para mim, Simão, sabe como é que eu rezo? Eu quando vou dormir, sento na cama e digo, Deus, nego velho está aqui, viu? E durmo. E eu pensei nessa oração dele e fiquei imaginando, ele está dizendo, Deus, eu vou dormir, se o senhor precisar de mim, só me chama. E eu pensei, eu posso até falar a mesma frase, só com outro sentido, eu vou falar, Deus, eu estou aqui, viu? Quer dizer, não se esqueça de mim. Mas ele não, ele disse, olha, eu não me esqueço do Senhor, pode contar comigo, precisou, me chama. Então percebamos as diferenças, esse sentimento que toca, que vai até fora dos níveis das relações religiosas, como vemos numa letra de música, e aqui encerro, numa letra de música cantada, composta e cantada por Gilberto Gil, fora das raias das religiões, no sentido plural, mas dentro da raia da religião efetiva, da interiorização, quando ele dizia, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz.
tenho que encontrar a paz, tenho que desatar os nós da gravata, dos sapatos, do desejo e dos receios. Tenho que ter mãos vazias, tenho que ter a alma e o corpo nus. É uma entrega. É isso que Jesus foi nos colocar, que a nossa relação com o Deus é de entrega. Como Ele, despedindo-se naquele momento crucial, foi dizer: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Como a nos dizer para todos nós: Pai, em Tuas mãos eu me entrego. E assim fazendo, nada temeremos. É como se assim disséssemos. Essa é a religião que precisamos pensar, sentir, vivenciar. Essa é a religião que nos transforma em seres efetivamente religiosos, carregados de religiosidade, mesmo que sem religião, no sentido institucional aplicado à palavra. Acho que para todo mundo está sendo um presente, né? Pastor Enéas trouxe um Jesus que pede a nossa reconciliação com o outro para antes de qualquer coisa. A irmã Aila trouxe a ideia de que a religião de Jesus é a religião da misericórdia para com o outro. E o Simão nos trouxe um Jesus que nos aproxima de Deus através da entrega, que também envolve o outro, porque envolve a segunda parte do mandamento, né? A conexão que a gente faz com Deus, ela necessariamente passa pelo outro. Então, para encerrar esse momento, eu queria chamar um amigo querido que é um fazedor, né? Eu tive o privilégio de escutar elementos de muita profundidade de 3 representantes muito queridos de 3 vertentes religiosas, e eu tenho no meu coração um agradecimento muito singelo e profundo pelo que vocês trouxeram hoje, e que acho que a ação do Wagner representa numa vida de trabalho com muita propriedade. Então, irmão, religião de Jesus, prosser. Então, eu estava sentado ali e eu estava com dúvida se o Hélito gostava de mim. Ele está de brincadeira, né? Eu vou ter que falar depois do pastor Enéas, a irmã Ila e o Simão. Mas aí o Espírito Santo, pastor Enéas, baixou ali em mim, né? O Espírito de luz chegou e falou assim: ó, conta essa história. E eu fiquei motivado em contar uma história para vocês, que é a seguinte: um avô morreu e deixou sua herança para o filho mais velho na República Democrática do Congo. Aconteceu então que, ao receber a herança, que era uma terra, os filhos mais novos não aceitaram e disseram: você vai ter que dar essa terra para nós. E o filho disse: não, é uma herança, é lei. Meu pai me deu, e é herança. E eles disseram: nós não concordamos, e você tem que nos dar essa terra, senão nós vamos te matar. E o irmão mais velho não acreditou nisso, e depois de algumas ameaças, os filhos mais novos tomam então da força dos rebeldes, chega até a uma família, essa família, e mata os pais. Mata o pai na frente dos filhos. E quando ia matar a mãe, talvez os meninos, a aldeia começou a gritar. E eles então, espantados, fugiram
rapidamente. E a mãe então foi em busca de ajuda, chegou no advogado, que chegou até o governo. Só que nos dias seguintes também esse advogado amanheceu morto. E aí então, em determinado dia, a aldeia avisou, eles estão voltando. Então, a família foge rapidamente, mas no caminho, a mãe com 7, 8 crianças, jovens e crianças, ela finca o pé numa madeira e não consegue mais fugir. E disse aos filhos: vão embora, vão. Tem criança pequena. E os maiores disseram: não, mamãe, a gente vai ficar com você. Eu falei: não faça isso. Nós temos muitos, seus irmãos estão pequenos, salve-os, leve-os a determinado local seguro, e quando eles estiverem seguros, vocês voltam. E assim eles obedeceram a mãe, deixaram a mãe, levaram as crianças menores, 3, 4, 5 anos, e quando tinha o local seguro, então voltaram para pegar a mãe também estava morta pelos rebeldes. Então esses meninos, eles sozinhos começam uma longa jornada e saem da República Democrática do Congo em busca de segurança no orfanato no Burundi. Chegam no orfanato do Burundi, os rebeldes vão atrás deles, mesmo em outro país, porque acreditava-se que com o mais velho tinha a documentação daquelas terras. E chegam naquela região, eles foram avisados, e quando eles chegam, eles não pedem para sair, não pedem licença, eles matam. E chegaram dessa forma, e naquele exato momento, por uma questão divina, uma providência divina, o carro que estava entregando alimento naquele orfanato, ao escutar aquele barulho, as crianças fugindo, essa família de órfãos então entra nesse carro, eles matam também as pessoas daquele orfanato, mas aquela família é salva naquele momento, e o carro deixa eles em algum local distante daquele orfanato. Essa família então vai entrar numa dinâmica de caminhada de 6 meses, nas matas, nas vilas, onde eles tinham que dormir na floresta, com medo dos tios e dos rebeldes. E eles tiravam madeiras na mata, vendiam ou trocavam em troco de algum alimento. E assim foi durante 6 meses. Caminharam 1.500 a 2.000 quilômetros a pé, até chegar num campo de refugiados, chamado de Dzaleka. Esse campo de refugiados de Dzaleka, onde hoje nós moramos, eu, a Clarice, os nossos filhos. E naquele exato momento aconteceu que, como a gente faz um trabalho de visita às situações mais vulneráveis do campo de refugiados, e nós já tínhamos iniciado um projeto chamado Projeto Nação Ubuntu, que é justamente de apoio aos refugiados. Então a Clarissa, com o coordenador do projeto, Mike, eles fazendo a visita encontraram essas crianças numa situação que eles contam extremamente de vulnerabilidade, que sofriam muito. Eles estavam ali, estavam salvos, mas estavam numa situação lamentável. Então, inicia-se dentro do projeto Nação Ubuntu um trabalho social, humanitário ali dentro do campo, e construíram então uma casinha muito simples de pau a pique, né? Fizeram uma casinha para os órfãos. E naquele momento, então, a minha esposa, Clarissa, entra em contato com as crianças, tem um momento de afeto com elas, né, de acolhimento, mas logo veio a pandemia.
Logo veio a pandemia e nós voltamos para o Brasil e ficamos todo aquele período. E de vez em quando as crianças chegavam algum recadinho. Papá, mamãe, quando que vocês vão voltar? E eles falavam francês, a gente estava estudando francês, a gente mandava algum recadinho em francês. Logo, assim que passar a pandemia. E depois voltava. E era a menininha mais nova, de 6 anos, depois era de 8, depois era o de 10. Sempre vinha alguma mensagem. E nós dizíamos, quando a gente voltar, a gente vai ver vocês. Papá, mamãe. Ok. Passou a pandemia, nós retornamos para o campo de refugiados. E era o nosso objetivo, então, viver ali do lado, no projeto Nação Ubuntu. E uma das primeiras coisas que fizemos, vamos visitar as crianças. Vamos ver as crianças. E fomos, então eu e a Clarissa. Quando nós entramos, então, ali no campo, naquelas vielas, né, aquelas casinhas tão simples de pau a pique, chegamos até a casinha deles. No que nós abrimos a porta, o portão, foi uma alegria, Eles pulavam em nós, eles sorriam, eles não sabiam o que faziam, eles iam para lá, iam para cá, papá, e todas as crianças, jovens, né? Tinha até um adulto. E naquela alegria, a gente ficou muito tempo ali junto, de repente eles, vamos entrar, entra papai. Aí tinha uma casinha com 2 quartinhos, uma salinha, nós entramos na salinha. Tinha um quadrinho com uma foto. Minha, da minha esposa e nosso pequenino Aya. Uma foto. Nós ficamos extremamente comovidos. Nós nos olhamos, comovidos, sentamos e o mais velho disse, papá, mamãe, eu coloquei o quadro, não sei se poderia ter feito isso, mas a gente colocou porque eu não sabia o que dizer para eles quando eles perguntavam de papai e mamãe. E quando eles perguntavam, eu dizia, tá aqui, papai, tá aqui a mamãe. E eles estão no Brasil, mas eles vão voltar. E todas as vezes que eles saem para ir para a escola, eles dizem, tchau papai, tchau mamãe. E quando eles chegam, eles dizem, oi pai, oi mãe. Nós não tivemos palavras naquele momento, não tivemos palavras. A gente só sentiu. Nós nos olhamos, só balançamos a cabeça, sem palavras. São os nossos filhos. Nós não perguntamos para eles qual era a religião deles, eles não perguntaram para nós qual era a nossa religião. Eles não nos perguntaram, nós não olhamos se ele era preto, branco, amarelo. A gente simplesmente se amou naquele momento. Foi um encontro de amor. E para mim, irmã Ila, pastor Enéas, Simão, Giovana, a gente começa a entender o que é a religião de Jesus. Eu comecei a entender, a gente vai aprendendo um pouquinho o que é a religião de Jesus. É o amor. Nas suas diversas expressões, é o amor. Eu queria falar mais, mas eu não quero, não vou falar não. Eu acho que eu tenho que parar aqui. É o amor, e porque eu não sei, né?
mas eu senti no coração que eu deveria falar isso. Muito obrigado. Agradecer a todos vocês, foi enriquecedor, né, pessoal? Tenho certeza que todos vocês amaram muito. Muito obrigada. Ai, gente, olha que abraço mais lindo. Que lindo.